Bom dia, minha criança. Como foi o São João? Espero que tenha sido bem alegre, mesmo com as restrições, mesmo sem fogueira. Mas eu espero que você tenha se divertido bastante, tenha aproveitado muito, tenha comido bastante e soltado muita chuvinha, certo? Então, vocês gostaram do vídeo do São João que eu fiz, da aula passada, da aula de revisão de matemática? Espero que vocês tenham gostado, certo? Porque eu fiz com muito carinho e também com muito humor. E hoje nós faremos a nossa revisão de geografia, certo? Então você vai abrir o livro na página 371. Vamos lá, pause o vídeo e abra o livro na página 371. Então, nós vamos revisar hoje o relevo e a hidrografia do planeta, certo? Então, vamos revisar como é o terreno da Terra, a superfície da Terra e também vamos estudar um pouco sobre as águas, certo? Revisar, não é verdade? Então, a superfície da Terra é o local em que nós vivemos, não é verdade? Já aprendemos isso. Que onde nós pisamos, onde construímos as casas, as escolas, hospitais, as estradas, onde fazemos as nossas plantações, onde abrimos o poço de água, os açudes, tudo é superfície. Ou seja, a superfície da Terra é o lugar em que vivemos. Isso está escrito no primeiro parágrafo do livro, certo? Então, onde nós vivemos e fazemos toda e qualquer coisa no planeta Terra, chama-se superfície, certo? A não ser que você esteja no mar, aí já vai ser a superfície do mar, mas enquanto você estiver em terra firme, chama-se superfície, certo? Então, a superfície não é igual. Você já deve ter notado, né? Que na sua rua é diferente, na rua do coleguinha é diferente, a rua da escola já é diferente, num sítio é diferente, em outro sítio já é diferente. Ou seja, a superfície da Terra tem suas diferenças e suas características, certo? E ao conjunto de diferentes formas da superfície terrestre, nós damos o nome de relevo. Então, toda diferença que houver na superfície terrestre, no chão em que vivemos e fazemos tudo, nós vamos dar o nome de relevo, certo? O relevo terrestre sofre transformações ao longo do tempo, ou seja, ele sempre vai estar em constante transformação. Vai mudar com a água, vai mudar com o vento, vai mudar com as chuvas, certo? Em alguns países com os terremotos e assim vai sucessivamente, mas ele nunca fica como era antes, certo? Uns mudam mais rapidamente e outros mudam mais devagar. Agora vamos ver quais são as formas de relevo da Terra, as principais formas de relevo da Terra. Então, temos primeiro planície. O que é a planície? Planície, como já está dizendo, plano. Não é plano de pensar, de ter uma ideia, não. É um plano, uma coisa reta, certo? Planície, então, é um terreno plano. Às vezes com pequenas elevações. Vem plano e tem uma ladeirinha, mas depois volta a ser plano, certo? E planalto. Planalto é um terreno mais alto que a planície. Se nós temos a planície que é plana, nós depois temos o viram que o besouro bateu na minha câmera? Mas voltando. Se nós temos a planície, que é plano, então o planalto é um terreno que é mais alto que a planície, certo? Então ela vai ser mais alto e vai ter também algumas irregularidades a mais na superfície. Ela, além de ser alto, ela tem altos e baixos, certo? E o que é a montanha? Vamos lá. O besouro. A montanha é uma grande massa de terra, certo? Uma grande elevação de terra, mas é bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto, bem alto mesmo. A montanha é uma grande elevação. Não é pequena nem média, não. Montanha é sempre muito grande. Por exemplo, a maior montanha do mundo, que é o Monte Everest, como é chamado, certo? Que de monte só tem nome, mas é uma montanha. Chama-se tem 8.000 metros de altura o Monte Everest, ou seja, passa das nuvens e muito, certo? Então é muito difícil de chegar ao topo, não, são poucas pessoas que conseguem chegar lá. Tem gente que tem coragem, outras não.
Eu estou no grupo das que não tem coragem, não sei vocês, né? Mas se você tiver coragem, você nos conte. Dizer, professor, eu tenho coragem, meus colegas, eu tenho coragem de subir a montanha toda, certo? E se não tiver coragem, não tem nenhum problema. Então, seguindo, depois da montanha, nós vamos ver o que? A escarpa. E o que é escarpa? É uma vertente muito inclinada, também chamada penhasco. Então, a escarpa é quando tem alguma massa de terra, certo? Algum planalto, alguma coisa, e depois uma queda bem grande de terra. Faz assim, como se fosse uma ladeira muito grande. E geralmente os penhascos, quem cai, sofre um acidente muito grande, muitas vezes fatais. Então, tome muito cuidado. Também é conhecido como precipício, certo? Então é uma altura muito alta, certo? Uma altura muito alta, só se fosse mesmo, né, professor? Então é uma altura elevada. Então, não é que ela vai descendo aos poucos, como nas montanhas, serras, outras coisas, não. Está aqui e do nada já é a queda. Então, isso é uma escarpa, que também é conhecido como penhasco ou precipício. E depois nós temos serra ou cordilheira, certo? A serra ou cordilheira é um conjunto de montanhas, certo? Ah, professor, e a serra que tem aqui no Baixio? Então, não é uma serra, é um serrote, certo? Mas não está entre os principais. Então, serra ou cordilheira é um conjunto de montanhas. São várias e várias montanhas. Por exemplo, a maior montanha, o Everest, está na Cordilheira dos Andes, certo? Ou na Cordilheira do Himalaia, Cordilheira do Himalaia. E a Cordilheira dos Andes fica aqui na América do Sul, passando pelo país Chile, certo? Então são várias montanhas encarreadas, muitas montanhas, e são montanhas altíssimas, certo? E o serrote, como disse, é a que a gente conhece popularmente como serra. Não é que você vai sair corrigindo agora o seu avô, sua mãe, não sei o quê. Ah, não é serra, é um serrote. Não, deixa assim mesmo, é como a gente conhece, não tem problema, tá certo? Mas aí se alguma pessoa perguntar, na sua cidade tem que tipo de relevo? Aí você diz, tem um serrote. Aí já vai saber, certo? Do mesmo jeito, se cair em alguma prova, eu não vou colocar nessa, mas se cair em alguma prova, na sua cidade tem serra? Aí você marca. Não, tem o quê? Serrote, certo? E monte. O que é um monte? É uma elevação média de terra. Se a montanha é bem alta, que vocês não estão nem vendo minha mão, né? O pico. Então, o serrote já é mais... o monte já é mais baixo. Dá pra ver o pico, que aqui estou fazendo com minhas mãos, certo? Então, montanha é apenas a elevação média, menor que a montanha. Então, monte, elevação média, menor que montanha. E morro ou colina. Então, é a pequena elevação de terra. Ah, professor, como assim pequena elevação de terra? Por exemplo, o Horto do Padre Cícero, lá no Juazeiro. Eu não sei se vocês conhecem, ou quem conhece, ali chama-se a colina, certo? Ou então, horto ou morro, certo? Porque é uma pequena elevação de terra. Não é muito grande, certo? Não é muito alto, tem elevações maiores. Então, por exemplo, a nossa serra ela é mais alta que o Horto, vocês sabiam? Pois é, ela é mais alta que o Horto do Padre Cícero. Então lá é uma pequena elevação. Então lá é a colina, certo? Então só um exemplo para vocês. E vale. O que é um vale? Vale é uma região plana, situada entre morros e montanhas, certo? Então, onde tem um morro, certo? E onde tem uma montanha, então no meio deles tem um vale, que é um terreno plano com muitas árvores, rios, riachos, lagos, terra fértil, certo? E também é um local propício para a vida de alguns animais, certo? Eu não aconselho construir casa nos vales, não, perto de montanha e morro, porque já pensou numa tempestade, as pedras caindo e você lá embaixo. Então, é bom ter cuidado, não é verdade? Isso é bom para visitar, né? E também temos o vale, por exemplo, na cidade de Sousa, que tem o Vale dos Dinossauros, que é uma região bem plana e grande, certo? E o que é uma ilha? Ilha é a porção de terra cercada por água de todos os lados, certo? Então, as ilhas ficam no meio do oceano
E para onde você vai é água. Se você vai para o sul é água, se você vai para o norte é água, se você vai para o leste é água, se você vai para o oeste é água. Ou seja, ela é arrodeada de água, certo? E essa água é o oceano. Tem algumas ilhas de Lago Doce, mas é mais difícil, certo? Mas aqui a nossa referência é as porções de terras que são circundadas, certo? Cercadas por água. E temos, por exemplo, como esse teu exemplo, as ilhas que ficam no meio do oceano, certo? E o que é uma depressão, certo? Depressão, em geografia, é um terreno mais baixo dos terrenos do que o cercam, certo? Então, tem vários terrenos altos, vários planícies, vários planaltos, alguns montes, ou então algumas colinas, certo? E depois tem ali um terreno bem mais baixo do que todos. Então, ali é chamado de depressão, onde sempre tem um terreno mais baixo do que os demais que estão próximos dele, é chamado de depressão. Então vamos para a página 373, para a parte de rios. E o que são os rios? Nós já estudamos o relevo, agora vamos para a hidrografia, certo? Que hidro significa água, certo? Então, rio. O que são rios? Rios são correntes de água doce que se dirigem para o mar, para um lago ou para um outro rio, certo? Então, rios são aquelas correntes de água que geralmente são o ano todo, certo? E eles são de água doce, ou seja, que a gente pode consumir se não tiver poluído, certo? Depois de tratado. E eles sempre se dirigem para o mar, ou para um lago ou para outro rio. No caso aqui, os rios que caem dentro de outro rio são chamados os afluentes, que geralmente são rios menores. Então tem um rio maior e tem os rios menores que caem dentro dele, que é chamado de afluente, certo? Então o que é rio? São as correntes de água doce que correm para o mar, lago ou para outro rio. E de que é que o rio é formado? Quais são as partes de um rio? Então, as partes de um rio são a nascente, que é o lugar onde o rio nasce, certo? Eu acho que eu mandei vocês pesquisarem no Google nascente do Rio São Francisco, não foi? E a nascente do Rio Amazonas, para vocês colocarem lá em Google Imagens, nascente do Rio São Francisco e nascente do Rio Amazonas, que é para você ver como o rio nasce bem pequenininho, um olhozinho da água, certo? Um riachinho, e depois se transforma num grande rio. Se vocês não pesquisaram, pesquisem, tá certo? Então, nascente é o lugar onde o rio nasce. Leito. Leito é o lugar por onde correm as águas de um rio. Então, dentro do rio, onde a água ali está correndo, descendo, procurando o mar, então é chamado de leito. E margens. Margens são as terras localizadas no lado direito e esquerdo do rio, certo? Que nós conhecemos como beira. Então, as beiras, geograficamente falando, são as margens, que são ali a terra que fica do lado do rio, certo? Onde a gente senta e coloca os pezinhos dentro da água, para quem não sabe nadar. E o que é a foz? Foz é o lugar onde o rio despeja as suas águas. Ou seja, o rio caminhou, caminhou, caminhou e ele despejou as suas águas e caiu no mar. É o final do rio, onde o rio acaba e começa o mar ou começa o lago. Entendido? Então, e qual é a importância dos rios? Os rios são muito importantes para a sociedade. Por que, professor, eles são importantes para a sociedade? Porque eles mantêm o equilíbrio do meio ambiente. É eles que alimentam, as águas que alimentam. Alimentam os humanos, alimentam os animais, alimentam as árvores, alimentam as plantações, certo? É de onde a água evapora para chover, além dos oceanos, certo? Então são eles que mantêm o equilíbrio, que mantêm toda a natureza viva. Se os rios morrem, tudo se acaba. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Ah, professor, e os mares? Não dá certo, porque tem que ser água doce, certo? Então devemos ter muito cuidado com os rios, certo? E os rios são utilizados para várias atividades. Como, professor? Eles servem para a nossa vida em sociedade. Por quê? Porque eles fornecem água para abastecer as nossas casas, certo? Para irrigar as plantações e também pode ser usado para navegação, ou seja, tem rios que são navegáveis, que dá para barcos e alguns navios, certo, navegarem neles.
e também para produzir a energia elétrica, como eu expliquei na nossa primeira aula de geografia sobre a hidrografia. E os rios também oferecem áreas de lazer para a população das áreas urbanas e do campo, porque quando os rios são limpos, as pessoas no dia de calor vão fazer o quê? Vão tomar banho no rio, na água geladinha do rio, e assim refrescam o calor. E para terminar a nossa revisão, sabemos que o quê? É fundamental preservar os rios e a área ao seu redor, evitando a contaminação das águas e do solo como lixo, agrotóxico, esgoto e substâncias prejudiciais aos animais e à vegetação dos seres humanos. É essencial que a gente preserve o rio, é fundamental que nós preservemos os rios, porque sem ele nós não vamos obter vida. E se nós não cuidamos da margem dos rios, certo? A areia vai cair dentro do rio, o rio vai entupir, ou seja, joga veneno perto do rio, a água vai ficar poluída e aí não poderemos consumir as águas nem os animais, e assim todo mundo fica doente, a natureza morre e tudo se acaba. Então, não é querendo fazer medo, mas nós devemos cuidar bastante dos rios. Então, cuide muito bem dos rios, certo? Não jogue coisas dentro do rio, lixo, alerte as pessoas, e nós devemos sempre manter os rios limpos, certo? Então, essa foi a nossa revisão de geografia. E amanhã é sexta-feira, não é verdade? Então, a nossa prova será de História e Artes. Então, enquanto você vai pegar, você vai pegar agora a agenda, caderno ou livro para anotar as páginas para estudar para a prova de História. Então, para a prova de História, você vai estudar a página 282, 283 e 284, certo? Mas não é para estudar o exercício da página 284. Só o texto. A não ser que você queira estudar o exercício, não tem nenhum problema, certo? E para a prova de artes, vocês vão desenhar da maneira que vocês sabem, certo? Olha, da maneira que vocês sabem. Vocês vão se inspirar nas pinturas de Paul Cézanne, certo? Que você pode encontrar na página 503. Então, vocês começam a olhar, certo? Primeiro como são as pinturas de Paul Cézanne e amanhã eu digo como vai ser. Mas observem bem, certo? Não tenham medo da prova de arte. Só observem como ele pintava, ok? Então, até amanhã. Sim, e se possível, me contem como foi o São João de vocês. Mandem no grupo, certo? Falando não só para mim, mas também para os colegas. Se você tirou uma foto divertida, vestido de São João, certo? Se dançou alguma quadrilha, alguma coisa, ou fogueira. Se você morou no sítio e fez uma fogueira na sua casa. Se você mora no sítio, né? Se você mora no sítio, então mande para a gente saber como foi o nosso São João, tá certo? Qualquer dúvida pode me perguntar. Então, até amanhã com a nossa prova de História e de Artes.